Um dos primeiros elementos, meus amigos, para a gente situar a si próprio na história, é perguntar pelo endereço que a gente tem. É uma brincadeira. E pela idade que a gente tem. Eu vou começar comigo mesmo. Se eu perguntasse para você, quem é você? Você responderia. Eu, por exemplo, sou Jandir João Zanotelli. Muito bem. Qual é o seu endereço? Eu diria, olha, eu moro em Pelotas, a rua Dom Pedro II. Moro num apartamento X. E o outro parasse e me perguntasse, e depois? Sim, Pelotas. Sim, e depois? Pelotas fica no Rio Grande do Sul. Ah, no Rio Grande do Sul? E o Rio Grande do Sul fica onde? O Rio Grande do Sul é um estado do Brasil. Pertencemos a uma federação de estados chamada Brasil. Muito bem, a República do Brasil. E o Brasil fica onde? Observe, o Brasil fica na América Latina, porque fala espanhol e português. E mais especificamente na América do Sul. Então, meu endereço, além de América do Sul, é América. Sim, vivemos no continente americano. Ah, continente americano. Mas o continente americano fica onde? Bem, como os outros continentes, que são a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, nós vivemos no planeta Terra, ué. Terra? Sim, a Terra. Por exemplo, nós moramos daqui, na parte oposta da Terra, que é redonda, segundo me consta, ao Japão, são quase 21 mil quilômetros, porque a cinturinha da Terra, a circunferência da Terra, tem pouco mais de 42 mil quilômetros. 42 mil quilômetros é pouca coisa. Esse é o nosso planeta. Esse é o meu endereço. Mas a Terra fica onde? Bem, a Terra é um dos planetas de quem? Do Sistema Solar. O Sol tem ao seu redor, girando em elipse ao redor do Sol, os 9, 10 planetas. Agora o Netuno, como é que é? O Plutão já foi desclassificado. Mas você sabe que a Terra também tem o seu pequeno satélite ao redor, planeta satélite, que é a Lua. Daqui até a Lua são 384 mil quilômetros. Observe bem uma coisa. A luz caminha no universo a 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Quando Armstrong pisou na Lua, eu me lembro porque eu estava de aniversário, quando ele pisou na Lua e começou a falar, a velocidade da fala aqui é daqui até a Lua e voltava da Lua até a NASA, e a NASA esparramava pelo mundo, pois eram 2 segundos e pouco. Foi aquela primeira balbúrdia gostosa de um falar e a voz dele voltar 2 segundos e meio depois, como fala dele próprio, porque a luz não é instantânea. Ela voa na velocidade de 300 e um pouquinho, vamos arredondar, 300 mil quilômetros por segundo. Mas os homens já foram à Lua. Fica logo ali a Lua.
Se você olhar o seu automóvel mais antigo, eu tinha um automóvel que fez mais do que a distância daqui até a Lua, tinha mais que 384 mil quilômetros. A Lua fica ali, tudo bem. Mas a Lua e a Terra pertencem ao sistema solar. A distância que existe entre a Terra e o Sol, que nos atrai, se nós rotamos, não em círculos, mas em ogivas, tá, ao redor do Sol. A luz do Sol, viajando 300 mil quilômetros por segundo, demora 8 minutos para chegar até aqui, até a Terra. A Terra está a 149 milhões de quilômetros daqui, do Sol. 8 minutos. Quando você vê o Sol nascer de manhã, primeiro Sol, ele já nasceu a 8 minutos. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar. E fica ali, é o nosso Sol. Experimente ficar ao sol do verão, desnudo na praia, sem proteção. Ele queima, calor todo no mundo. Olha o quanto de calamidade está se produzindo no mundo com essas queimadas todas. O Sol está presente, mas a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Existe o Plutão, por exemplo, se nós pegássemos como o último do sistema solar, demora mais de 1 hora a luz dele para chegar até a Terra, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. 4 sextilhões de quilômetros. Fica logo aí, é o nosso sistema solar. Mas o meu endereço não é só o sistema solar. Onde é que fica o sistema solar? Ué, o sistema solar pertence a uma galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea, um caminho de leite de noite, parece um caminho leitoso, de tanta estrela que se vê. O nosso sistema galáctico tem mais de 140 milhões de sistemas semelhantes ao sistema solar. A luz da nossa galáxia, para atravessar a galáxia de ponta a ponta, de lado a lado, demora 35 mil anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Um caso interessante que esse observador potentíssimo nos Estados Unidos e que vive auscultando o universo, captou, no deserto aqui do Peru, ele captou a explosão de uma estrela dentro do sistema nosso, lá, a Via Láctea, a estrela que explodiu há 5 mil anos atrás. Recém agora a luz dela estava chegando aqui. É como se tivesse na hora começado a explodir. Mas a explosão aconteceu há 5 mil anos e a luz veio caminhando 5 mil anos para chegar até a cópia que se fez de fotografia dele. O nosso sistema, portanto, a nossa galáxia, demora 200 milhões de anos para uma rotação sobre si própria. 200 milhões de anos. Mas a nossa galáxia não é a única galáxia do universo. Os cientistas estimam com muita probabilidade que o universo tenha em torno de 120 a 140 milhões de galáxias. Milhões de galáxias. E o universo está ligado entre si, todo ele ligado entre si. Se você pegar uma ponta a outra do universo e conseguíssemos medir isto pela curvatura da luz, por exemplo, nós perceberíamos que o universo tem 17 bilhões de anos-luz, correndo a 300 mil quilômetros por segundo. O universo como um todo não tem
100 sextilhões de quilômetros. Varia entre 72 e 120 sextilhões de quilômetros. Isto quer dizer, veja bem, coloque 3 zeros, você chega em 1000. Mais 3 zeros, você chega em 1 milhão. Mais 3 zeros, você chega em 1 bilhão. Mais 3, você chega em 4trilhão. Trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. É um espaço enorme. E o universo todo, as galáxias todas, pulsam, se expandem e se contraem. Buracos negros e explosões. Esse universo que parece vivo, que pulsa assim, no entanto é pequeno. Ele não tem 150 bilhões de anos de diâmetro. Não tem. Ele é pequeno. Santo Agostinho, que morava em Cartago, no norte da África, que naquela época era uma cidade próspera, e os romanos queriam destruí-la porque eram concorrentes deles. Agostinho, que morreu em 430, dizia: o universo parece grande, mas ele cabe na mão de Deus. O universo é finito, não é infinito. O meu endereço, você quer saber agora? Eu diria assim, ó. Eu moro numa rua, num apartamento aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, América Latina, América, planeta Terra, Sistema Solar, galáxia Via Láctea, num cantinho do universo. Esse é meu endereço. E o seu? Segunda pergunta que eu faria. Qual é a sua idade? Eu já sou aposentado há alguns anos, eu tenho 82 anos. 82, antigamente eu achava que era uma idade absolutamente vetusta. Minha avó, quando morreu aos 96 anos, eu achava impossível. Mas o tempo que rói todas as coisas no universo é limitado, é finito. Eu tenho 82 anos. Muito bem. Para eu saber quem eu sou, a primeira coisa que eu vou dizer a você é que eu sou filho de Leonel e Ana. Se não fosse Leonel e Ana, que tiveram 10 filhos, eu sou o mais velho deles, eu não saberia quem eu sou. Se eu não soubesse os sonhos da minha mãe, os sonhos do meu pai, como é que nós amassamos sonhos juntos, eu não saberia quem eu sou. O leite da minha mãe, com os sonhos que ela tinha, com os medos que ela tinha, na comunidade em que vivia, no âmbito de interpretação de mundo que ela fazia, ajudaram muito a formação da minha identidade. Mas não basta saber do meu pai e da minha mãe. E o meu avô. E os sonhos do meu avô. Meus bisavós vieram da Itália. Vieram em 1875. Na noite de Natal de 85, eles vieram até Rio Grande, Porto Alegre, e na noite de Natal, eles chegaram em Garibaldi, que se chamava a colônia Conde de. Conde de, que era o marido da princesa Isabel. Depois que morreu Garibaldi, batizaram de Garibaldi. Noite de Natal de 85. Por que eles vieram de lá? Por que não ficaram na Europa? Que é um país do primeiro mundo. Vieram para não morrer de fome. A terra que eles tinham, vejam bem que impressionante é isso. O feudalismo medieval, que misturava igreja e Estado naquela época, tudo, dominava toda a região da Itália, do norte da Itália e da Alemanha Ocidental, até Portugal. Muito bem.
Naquela época, o feudalismo acabou para o norte em 1848. O meu tataravô foi servo da gleba. Meu bisavô saiu do servo da gleba para uma terra enorme de 1,3 hectares. A média de hectares por família naquela região do Trento era uma horta. Como é que eles iam alimentar naquela região onde o inverno é gelado mesmo, a neve não permite nem cultivar nada? Hoje mudou um pouco. Como é que ele poderia viver numa terra tão pequena? Se eu vou olhar por que meus bisavós pegaram as trouxas que tinham e vieram embora, e por que vieram para o Brasil? Qual é o interesse que o Brasil tinha que eles viessem embora? E se eu não estudasse, não visse meu avô, meu bisavô, meu avô que, por exemplo, meu bisavô, pai da minha mãe, uma pessoa que veio da Europa com 14 anos. Todos os instrumentos de trabalho foi ele que fez aqui. O torno para tornear madeira, o altar da igreja de Encantado foi ele que fez com as mãos dele. A composição de música, ele compunha a música com partitura, regia a música, e eles vieram lá com 14 anos, o outro irmão com 17, eram só dois. Por quê? O que havia na Europa? Qual é o interesse do Brasil, qual é o interesse da Europa que eles viessem para cá? A tese que anda por aí, que às vezes a gente não sabe explicar, o branqueamento da raça na América Latina para poder fazer a América progredir, essa é uma tese que nós vamos olhar mais adiante. Eu tenho que ver do meu avô, mas não basta ver meu avô, meu bisavô. Se eu for atrás e vir estudar quem fundou o feudalismo, por que se manteve esse sistema feudal? Quem fundou o Império Romano? E quem fundou o Império Grego? Que eram escravos, servos, devedores, colônia do Egito. E as civilizações do Egito, as civilizações anteriores à Grécia, como pensavam? E eu vou descobrir que os anteriores à Grécia não eram individualistas. O individualismo se instaura desde a filosofia indo-europeia, mas que antes as civilizações não eram assim. Como eram as civilizações anteriores, no confronto com a civilização indo-europeia? Se eu não estudar isso, ao invés de aceitar a divisão da história como a Europa me ensinou, aquela mentira que a história é antiga, medieval, moderna e contemporânea, era uma impostura, isso é uma afronta para nós estudarmos isso. E se nós aceitarmos essa afronta, nós nos agachamos, adoramos a Europa e pensamos que eles têm critério de ética. Isso não vale. Quando eu começo a me aperceber na história, quando eu começo a me aperceber a formação da Europa, o anterior à Europa, o anterior à Índia, China e Egito, encontro os Bantus na África como primeira civilização, eu começo a descobrir que há elementos na história que eu não tinha aprendido. Por exemplo, você quer ver agora um exemplo típico? O Brasil hoje, na epidemia, nessa pandemia que assola o mundo inteiro, o Brasil hoje, com todos os problemas econômicos e políticos que temos, encontra uma dificuldade e, ao mesmo tempo, uma possibilidade naquilo que se chama solidariedade social. Os mais pobres tendem a mostrar caminhos de solidariedade, de comunidade, de partilha das coisas que outros não enxergam. E, ao mesmo tempo, tem alguns políticos que querem usar a miséria do povo como bagagem para a sua eleição, como munição para a sua eleição.
se nós somos contra, se nós brigarmos para que a política seja correta, brigarmos por um Brasil que seja um Estado democrático de direito, onde encontrar os fundamentos éticos para validar isso? Não faz de conta na imaginação do povo? Se nós obedecermos a Grécia e Roma e o projeto europeu, esses que se ocupam com os mais pobres são babacas. Esses que se ocupam com os pobres são uns perdedores de tempo. O que interessa é que haja uns salvadores da pátria, alguns que cuidem com programas sociais e ao mesmo tempo retenham os pobres atrelados às necessidades fundamentais satisfeitas por esses messias da vida. Se nós não conseguirmos ler a história mais profundamente do que a Europa faz, nós não temos saída. Dizemos assim, alguns até apelam para isso. Não, aqueles que cuidam porque têm fé. Como se a fé fosse diferente da realidade humana. Não, porque tem fé, então ajuda o pobre. Não é porque tem fé. É possível ser humano, é possível ter identidade, é possível ser patriota, fundar uma família, sem essa solidariedade radical. Nós voltaremos depois a ver que essa solidariedade, a qual eu procuro muito, para enquadrar a minha identidade, essa solidariedade precisa de uma leitura da história diferente. Nós veremos isso depois. Obrigado por que me assististe.